Voge 900 DSX é a terceira moto de cilindrada média e alta concebida após acordo com o fabricante bávaro, a BMW. Com 100 anos de história, que deu também origem a outra moto da Voge, que foi a 650 DS e a scooter SR4 Max. Uma combinação perfeita entre tecnologia alemã e construção inteligente chinesa. Hoje, e mais uma vez, essa parceria criou esta fantástica moto, esta DSX 900. Vamos então ver se realmente ela é tudo o que toda a gente está a falar e se as expectativas não foram então demasiado altas para este modelo. Já a seguir à intro, começamos já com as suas specs e a seguir vamos para a estrada. Até já! A nível então de motorização, temos aqui um bicilíndrico de 895 cm3, refrigeração líquida, 4 válvulas por cilindro. Temos uma embreagem deslizante e temos 95 cavalos a 6.250 RPM com 95 Nm de torque. Caixa de 6 velocidades, transmissão por corrente, já na nova norma Euro 5 Plus. Na sua suspensão, como podem ver, temos então uma forquilha invertida. Ela é de 43 mm e 194 mm de curso. Podem acertá-la em pré-carga e rebound e está a cargo da Caiaba. Na sua traseira, monoamortecedor de bielas de 198 mm de curso, ajustável também em pré-carga e rebound. Pneumáticos e jantes na frente, temos então uma jante 21 no pneu 90-90 da marca Pirelli Scorpion Rally. Na sua traseira, uma jante 17, pneu 150-70, também um Pirelli, um Scorpion Rally. Na sua travagem, duplo disco flutuante de 305 mm, temos pistão duplo a cargo da Brembo. Na sua traseira, single disco de 265 mm, um pistão simples, também da Brembo. Temos ABS desconectável e controle de tração. Com um peso de 215 kg a seco, movimentamos bem a moto, mas já lhe sentimos então o peso. Uma altura do assento ao solo de 825 mm. Eu tenho 1,80 m e basicamente consigo meter quase os pezinhos bem assentos no chão. Temos um depósito de 17 litros. Ecrã TFT de 7 polegadas a cor, com toda a informação que vocês possam imaginar. Luzes avisadoras de motor, horas, temperatura ambiente, conta rotações, velocidade a que nós vamos, temperatura, combustível, velocidade engrenada, ABS e controle de tração, modos de condução, o próprio odómetro, aqui no meio a pressão dos pneus e a trip atual. Podemos também aqui entrar no menu, vamos ver aqui os settings, vamos carregar nos settings, temos a língua, apenas 3, inglês, espanhol e italiano, podemos definir as unidades, quilómetros ou milhas, podemos pôr aqui em trip, podemos acertar o relógio, podemos ligar o Bluetooth ao telemóvel para podermos ter então a conectividade com os nossos contactos e o GPS turn by turn, podemos ter aqui então a pressão dos pneus, se em bar ou em PSA, temos aqui então, como eu falei, a sincronização do vosso phonebook, cruise control aqui e o quick shift, podem desligar ou ligar. Aqui o radar eu penso que será só para a detecção de ângulo morto, não temos radar na frente. Aqui está tudo, passamos aqui para trás, aqui na informação do meu veículo podem ver cá em cima toda a informação, vocês podem, muito parecido com a BMW também, não poderia deixar de ser, voltagem da bateria, temperaturas, os trips 2, os consumos, identificação da moto, como é que está aqui a nível de corrente, os bares, toda a informação que vocês possam querer e mais alguma. Daqui do vosso lado direito tem então uma porta de 12 volts e aqui do lado esquerdo USB e USB
C. De salientar que esta moto não tem chave, ou melhor, tem chave, mas é, como vocês podem ver, keyless. Mas depois há aqui um pormenor que eu vos vou mostrar. Aliás, até vos vou mostrar, talvez agora. Tenho aqui o pormenor para vocês tirarem a chave. É só fazer aqui um clique e esta chave sai. E vocês perguntam, oh Nux, mas porquê que queremos tirar as chaves? Eu vou já vos explicar. Se vocês tiverem que meter gasolina, vão ter que tirar as chaves para abrir o tampão do mesmo. Falaremos disso, já, vocês estão a pensar a mesma coisa do que eu. Falámos disto em andamento. A nível de luzes, full LED, umas luzes bem giras. A nível de preços, então, 8.888 mais documentação. As malas, acho que estão com uma promoção de 898 euros as 3. Muito gira, estas luzes e tudo, a forma como ela encaixa, muito gira. Agora, antes de sairmos para a estrada, vamos só falar nos seus extras, senão eu depois vou me esquecer. Vamos lá. Malta, vamos ver se eu vos consigo dar todos os extras aqui desde a frente. LED, completamente em LED, faróis nevoeiros, crash bars, amortecedor de direção, protetor de cárter, protetor de mãos, vidro regulável em altura, temos painel a cores de 7 polegadas, entrada de 12 volts de isqueiro mais entrada USB e USB-C, temos keyless, temos detecção de ângulo morto, temos cruise control, temos 4 modos de condução, temos punhos aquecidos, banco aquecido, rack traseira, quick shift, temos descanso central. O que é que temos mais? Temos aqui a rack, já falei. Passa lá, ainda há mais. Suspensão completamente regulável. Há mais, não sei. Se há mais, vocês todos já sabem. Isto está carregado de extras pelo preço que nos está a trazer. Uma pessoa até fica um bocado alucinada. Pois é, malta, a bordo então aqui da 900 DSX, uma pequena dúvida que eu tenho visto pela net é a malta a dizer que só tem 3 modos de condução e nós sabemos que ela tem 4, mas para quem não sabe eu vou explicar. Vocês estão a ver aqui os modos, eu se carregar aqui no botão, passo para reino, se carregar novamente passo para road e se carregar outra vez ele passa novamente para sport. Se formos a ver aqui pelo botão parece-nos que só tem 4, mas se nós ficarmos a clicar no botão ele passa para o modo enduro. Entendem? É uma feature de segurança para confirmação que vocês querem mesmo desligar o ABS. Vamos então meter aqui primeiramente no road, vamos arrancar, ele já passou para o sport, ele sabe o que é que eu quero. Vamos começar aqui então no road e depois eu mudo para o sport quando entrarmos na autoestrada para vos mostrar. Nervosa. Vamos então fechar aqui a viseira. Desde já, agradecimentos então à Motovalongo pela então oportunidade de podermos tirar a motinha 0 km do stand. Vocês já sabem, não é que eu gosto muito, eu prefiro que ela tenha já os pneus sem goma, mas já acabamos por tratar disso, já acabamos por tirar a maior parte da goma. Vamos então agora testar. Queremos então agradecer à Motovalongo por então o privilégio de podermos então testar esta 900 DSX, não poderia deixar de ser de outra forma. Esta moto vai estar então para test drive na Motovalongo e em exposição durante já a partir do próximo fim de semana. Hoje é quinta-feira e eu vou ver se ainda lanço o vídeo hoje para a malta ver, e a partir de sábado podem passar lá na Motovalongo para verem então ao vivo e a cores as novas 525 DSX Black Knight Edition e para verem também este maquinão que vai estar por lá para vocês então tirarem as vossas primeiras impressões. E eu penso que ela só ficará disponível para test drive a partir de segunda-feira. Por isso, vamos lá, temos muito que falar, não? Muita curiosidade de toda a gente e até, inclusive, eu também, não é? Aliás, eu estou aqui meio entupido, mas não poderia deixar de vir fazer o test drive. Vamos lá então.
Posição de condução, que é sempre aquilo que nós começamos. Vocês estão a ver, eu consigo encaixar muito bem aqui, parece que me encaixo por baixo do depósito e realmente sinto-me aqui bastante confortável. As pezeiras vou então à direita, elas não estão demasiado à frente nem atrás, estamos numa posição confortável. Os braços, eu provavelmente, já sabem, eu e a mania dos risers, porei aqui então uns riserzitos para puxar um bocadinho o guiador atrás, mas não é nada demais. Eu não vou com os braços demasiadamente esticados, nem distendidos, nem nada do género, vão bem. Eu é que gostaria de a ter um bocadinho mais para cá, para me obrigar então também ao lombar a ficar mais direito, e então eu sinto-me mais confortável assim, mas assim stockzito não está nada mal não, bem confortável, posição de condução com um encaixe muito bom. Eu mal me sentei na moto, senti logo que fazia parte dela, por isso a posição de condução, conforto e a forma como vamos, para mim está excelente. A nível de manobrabilidade, pá, são 215 a seco, mais 17 litros de combustível, mais fluidos, mais tal, isto vai para os 230 e tais. Mas a nível de manobrabilidade, vocês não sentem que ela vos esteja aqui a fazer força, ou o peso? Pá, eu acho que o balanço está bem feito. Sabem que eu já andei com ela, já vim por aí fora a fazer umas brincadeiras, e então realmente a nível de manobrabilidade também temos aqui uma moto que está bem adequada. Peço desculpa, estou mesmo constipado e vocês vão me ouvir a fungar algumas vezes. A nível então, esta moto vem realmente preencher aqui uma vaga no mercado, e realmente veio-se destacar porque todo o seu IP que houve, por causa do seu preço e por causa daquilo tudo que ela oferece, não é? Eu penso que é uma moto que está a oferecer muito por pouco dinheiro. Estamos a falar em 8.000 e tal euros, mais documentação, com todos estes extras. É terrível, é terrível. A nível de motor, deixa-me já falar isto a nível de motor. Vocês sabem que eu há pouco tempo testei então a sua irmã, sim, a sua irmã BMW, e, opá, e o motor, o som e tudo, aquele mastigar característico, opá, é tudo igual, tudo igual. A nível de torque, torque e cavalagem, esta tem menos, esta tem 95 cavalos, a BM tinha 105, opá, mas eu não, estão a ver, eu não noto, não se esqueçam que eu estou no modo road, e já assim ela é terrível, ela sai de uma forma impressionante. Estou de veras impressionado, ainda agora comecei e já estou a fazer spoiler. Vamos só ultrapassar aqui. Vamos entrar aqui na autoestrada para ver se temos então aqueles abanicos marados. O que é que eu vou ter que fazer? Aqui é a parte que eu menos gosto. Vocês estão-me a ver encostar porquê? Eu, para mudar o modo, está a ver, mudei para o Sport, nós temos que parar em andamento e ele não faz essa mudança. Querem ver? Eu vou tentar mudar, nada. Gostaria que ele fizesse a mudança do modo em andamento, seria bem melhor e mais prático. Agora, por exemplo, vou entrar na autoestrada, vinha no modo road, quero que ela me dê o seu full power e tive que parar para meter então no modo Sport. Ai Jesus, que a moto é terrível. Eu vou em quarta, vou-me deixar estar. Vamos bater gás, meu menino. Ai Jesus. Feito autoestrada. É maluco. Ai Jesus. Aqui esta curvinha. Não, calma Nux, aguenta os cavalinhos. Ai Jesus, que coisa terrível, meninos. Até me arranca fora. Ai Jesus. Vamos lá então, muito sério e menos entusiasmo Nux. A nível de vibrações normais, nos pés quase que não senti nada, no guiador aquelas standard, nada que nos faça aqui então ficar chateado com isso ou que nos vá então acabar por adormecer as mãos, nada disso, tranquilo, muito bem, gostei. A nível então de proteção aerodinâmica, pá, eu precisaria talvez aqui um bocadinho mais de vidro.
E esta moto posso-vos dizer que tem uma saída que é uma loucura mesmo, uma loucura. Aquelas sensações maradas e boas que eu senti na altura com a BMW a nível de coisa, de andamento, isso tudo, está tudo cá, está tudo cá, é maluco. Tenham cuidado, é só isso que eu vos digo, tenham cuidado com esta máquina. Nas ultrapassagens, muito certinha, nada de wobble, nada de abanicos, nada. E quick shift, vamos experimentar? Aí está, bem metido, outro. Vamos reduzir. Espetacular, este quick a trabalhar na perfeição. Muito bem. A moto é brava que vocês não imaginam. Que medo. Vamos então. Vou só aqui parar para mudar então aqui para o road, porque ela é brava. Rain Road. Só ver quem é que me está a ligar. Não faço a mínima, só um bocadinho. A mulher agora vai ter que esperar. Vamos entrar então aqui no nosso primeiro paralelo, tentar perceber como é que esta caiaba funciona. Softzinha. Pois, não esquecer que ela é completamente regulável, mas da forma como ela vem de fábrica está muito bem adaptada. Vocês conseguem sentir na minha voz, ela não está para aqui a tremelicar e eu não sinto qualquer pressão nos lombares. Está fixe, está muito fixe. E depois não esquecer, cada um de vocês vão poder então adaptá-la conforme vocês quiserem melhor, mas muito fixe, muito soft. Ai Jesus, que medo, meus senhores. Esta moto vai dar aí tanta carta por este preço e eu acho que todas as marcas vão ter que se fazer à vida. Pá, infelizmente é isso. E se vocês não se acreditam naquilo que eu vos digo, desafios a todos a virem testar a moto e depois me dizerem o contrário. Vamos ver como é que ela se faz ultrapassar. Quick shift. É maluco. É terrível isto. Qualquer coisa. A nível de curvas, vocês apontam, vão ver, e ela vai mesmo tranquilo. Pá, gostei mesmo do desempenho dela na autoestrada. Posso-vos dizer que levei ao máximo que ela poderia dar. Vamos então largar aqui as mãos, sentamos aqui no banco atrás, ela vai direitinha, certinho. Aqui o painel, pá, mesmo com esta incidência do sol, ele está a funcionar bem. Vão ver se arranjo maneira de vocês verem aqui a detecção do ângulo morto. Ele vê-se, só que pá, gostaria que fosse mais forte, acho que vê-se um bocadito mal, mas ele está lá e funciona bem e para aquilo que eu vi, ele está a funcionar direitinho. Eu depois, entretanto, vou captar imagens, vou continuar a andar com a moto, a captar então imagens destes bocados todos que realmente para vocês verem, mas eles estão cá, está aqui no espelhinho, funciona bem. Imaginemos que vocês vão numas de ultrapassar, olham só para o espelho e notam logo, se tiver um carro a ultrapassar, é tal e qual como o da BM. Aparece ali a luzinha, mas talvez um bocadinho mais branda e não tão forte. O que é que nós sentimos? Sentimos aqui já um bocadinho de calor aqui vindo do motor, para agora nada de mais. Segundo paralelo também muito fixe, a suspensão está altamente e o banco também. O banco está super comfy. Logicamente depois vai ficar sempre ao critério de cada um, não é? Cada um fazer aqui algumas mudanças ou não, dá sempre a fazer, mas pá, ele vem de uma forma, vem bastante cavado para abranger o máximo de malta possível de estatura. Pá, está muito fixe. Tem um disparo, vocês estão a ver, eu estou no modo normal e ela, ó, bate punho, quick shift, trabalhados, é maluco. Você é tão bravo, vocês tenham cuidado com isto. É maluco. Já sei, vou já dizer, eu não que exagero, opá, eu sei, mas o entusiasmo, começo-me a entusiasmar demais, depois é isto.
Travões, já sabem, Brembo, frente e trás, são bons, eu já os testei, mas vou-vos mostrar aqui. Olha lá, então se arranca, moço. O de trás deve auxiliar apenas. Mas a gente ainda o conseguiu enganar. Aqui no Alcatrão, já sabem, este é um Alcatrão que está um bocadinho mais estragado. Vamos ver como é que ela lida com este pito, mas lida bem. A suspensão está um mimo. Pelo menos esta suspensão para mim, que tem quase 100 kg, da forma como ela vem afinada, stock de origem, vai servir para mim e para a maior parte de todos vocês. O que é que pode acontecer que vocês tenham que fazer? É se calhar chegar atrás, às vezes, se andarem com pendura, com malas e por aí fora, se acharem que ela está muito mole, dão um bocadinho mais de pré-carga, ela fica um bocadinho mais dura e depois também a podem baixar um bocadinho junto da pré-carga, por isso é tranquilo. Mas digo-vos que eu não vou fazer títulos comparativos, não é? Mas vou deixar que sejam vocês a fazer estes títulos comparativos. Que motas é que vocês têm no mercado que vai-vos rondar aqui os 9.000 e tal euros, com malas e isso tudo? 10 paus, pronto, que seja 10 paus e vocês levam estes extras todos. Controle de tração, essas coisas todas, maluco. Podem ver, então, pezinhos no chão, estão a ver? Basicamente eu fico com os 2 pés no chão, isso quer dizer que isto vai abranger então muita malta para poder então andar com esta moto. Pressãozinha dos pneus, a tripa, vamos abrir só aqui um bocado a viseira. O odómetro desde que eu cheguei lá em cima, para saber quantos quilómetros é que vou fazer só no test drive, que eu já tinha feito mais. E mesmo com o sol a incidir, é tranquilo, consigo ver bem. Lembram-se na altura que a 525, as primeiras, houve aí então um stressito qualquer, que quando leva o sol não se via, agora está aqui resolvido. Logicamente, o que é que eu posso dizer da moto? A moto está espetacular, tem aqui uns gapsitos, mas nem falo que sejam uns gaps a nível de ciclística da moto ou algo do género, não, nada disso, a moto surpreende-me muito, cada vez que ando nela fico sempre surpreso. Vamos entrar aqui no paralelo, estão a ver, soft, suave mesmo, suave. Vou-vos garantir que vocês vão ter aqui uma moto para andarem com a vossa pendura, malas, carregar isto e volta para o fim do mundo. Foda-se, topem só aqui a minha voz neste paralelo, que vocês sabem que ele é esmifradinho, todo esmifradinho. Nem eu sinto, que medo. Está muito bom, muito bom. O que é que eu não gosto? Esta moto tem o keyless, muito bem, tem o keyless. Não gosto é que aqui o depósito da gasolina nós tenhamos que tirar as chaves. Eu mostrei-vos aí quando mostrei o painel, temos de tirar as chaves para abrir o depósito da gota. Eu acho que, voz, porquê? Isso era mais um bocadinho. O que é que eu não gosto também? Que eu depois vou filmar aí, mas vou-se deixar aí uma parte. Vocês, para meterem o descanso central, os patins do pendura estão ali a estorbar, vocês têm que meter o pé do lado. Ver se eu deixei umas imagens para vocês verem. Não gosto disso, acho que não foi muito bem pensado em relação a todo o resto. Deveriam ter então feito isto de forma melhor. Em vez de ter esta ligação mais básica do turn by turn e por aí fora, já que mandaram aqui tanto extra, podiam já ter feito aqui então uma ligação CarPlay e Android Auto. Eu acho que a moto já está imbatível por preço, qualidade e aquilo que nos dá, então com um Car Auto e um Android Auto, esqueçam, isto seria mesmo terrível. Mais aqui um bocadinho mais de calor aqui do motor, mas é normal, está bastante calor. Na BM também senti o mesmo. Eu sei o que é que vocês estão-se a perguntar, mas a BM começa aí nos 14 paus e esta aqui, exatamente. Logicamente há algumas diferenças, por exemplo, a BMW traz, a nível eletrónico, traz o CAN Bus. O CAN Bus o que é? É um sistema
muito mais simples e mais eficaz de ligação entre componentes. Enquanto esta aqui tem que ter uma cabelagem mais complexa, o CAN bus é só uma linha. E CAN bus, e o bus vem de onde? O bus vem porque é tipo paragens, vai parando, não é? A informação de dados é feita por uma linha e vai parando em todos os componentes, e eles conseguem ter então uma avaliação global de todos os componentes da moto, onde é que há um problema, onde é que não está. Pá, é dentro disso assim, muito mais simplificado a nível de eletrónica, mas também muito mais caro. O motor é o mesmo, pá, não me digam lá, o motor é o mesmo, está com menos cabelagem. E porquê? Está com menos cabelagem porque eles vão lançar esta moto então lá mais para o final do ano com limitação para carta A2. Vão ter essa limitação para carta A2 e assim vão conseguir apanhar um leque de malta, epá, muito maior. Mas agora é como eu estava a dizer, é que isto do CAN bus é uma coisa bastante cara, e isso então nota-se, por isso é que vocês têm então aqui preços bastante diferentes de uma Voz para uma BMW tendo o mesmo motor, entendem? Há algumas coisas que nós temos que falar, que isto não é só dizer e a Voz consegue meter uma moto destas por 10 mil euros e a BM no mínimo começa por 14, 15 e por aí fora. Logicamente há aqui diferenças, logicamente que a Voz vem, aposta tudo, estão all-in com esta moto, eles estão all-in e eu tenho a certeza que eles vão ter o sucesso, Pá, esta moto está muito fixe, muito fixe. A maior parte de vocês me estão a perguntar ao Nuco se era a motinha que tu compravas, eu sem dúvida, meus meninos, era a motinha que eu tinha na garagem, sem qualquer tipo de dúvida. A moto está lindíssima, a moto traz extras que dói, traz extras que, se nós formos a contabilizar todos estes extras para nas outras marcas, pá, ficamos na bancarrota, e nesta não. A moto tem uma presença muito grande, a moto tem uma ciclística espetacular, vocês não sentem o peso de estar aqui em cima. Pá, esqueçam lá isso, esqueçam. Sabem o que eu vos digo? Fiquem à espera, não sigam postando para comprar, que bem vão ter que esperar até o final do ano por ela. Mas, pá, os aspectos negativos eu já disse. Vamos ver então, depois, entretanto, durante o test drive, ver se deixo também algumas imagens, que ainda vou andar com ela de tarde. Vamos ver se consigo vos deixar e eu andar a pendura também. O Nux é o pendura. Pois é, a Mary disse que era fixe e tal, mas agora eu quero comprovar eu realmente como é que a gente se sente aqui atrás nesta Voz 910SX. Pá, primeiras impressões são ótimas, vou muito bem sentado, e a tal situação da top case, pá, é mesmo top. A gente encosta-se aqui, o banco bastante largo, eu tenho um queijo grande, bem confortável. Vamos entrar na autoestrada, andar um bocado na autoestrada, depois fazer um paralelzinho para eu tentar perceber como é que os vossos ou as vossas penduras se vão sentir aqui na 910SX. Vamos lá então. Pois é, malta, então aqui na autoestrada, prontinhos a fazermos uma viagem, eu e o Fabiano vamos em direção aos Pirineus. Não vamos nada, estamos então a testar. Posso-vos garantir que em autoestrada é tranquilo, aqui o condutor então abriga-nos aqui o cadito. Logicamente, se vocês quiserem olhar para a frente, vão ter que virar um bocadinho da cabeça para um lado ou para o outro, mas nada de mais, vão aqui tranquilos, bem sentados, sem dúvida que bastante confortável para o pendura. Entramos então no paralelo, a última prova aqui no empedrado que eu queria ter. Vou então encostado à top case, sinto um bocadito a vibração, é normal, mas não há batidas, não há lombares aqui a doer, não há aquele incómodo, sabem, quando nós vamos em algo muito duro ou demasiado duro e que vai-nos a fazer pressão e a bater, não, sinto-me perfeitamente bem. Eu acredito que faria aqui quilómetros e quilómetros tranquilo da minha vida. Isso é que era, não era? Vocês ainda se lembram dos testes drives do pendura? Por acaso tenho muita gente que me tem falado neles. O shifter trabalha mesmo bem. Fazer aqui também um teste de pendura, vou também andar com a Mary. A Mary diz que aqui o banco, como é que é o banquinho? Está-se bem? Está fixe? Falta aqui só o encosto da top case que a Motovalong ainda não tinha, por isso é normal que ela aqui possa sentir um bocadito mais nas costas, mas bastante satisfeito aqui com o banco atrás. Já perguntei à Mary, vamos arrancar agora aqui com 2 e vamos rolar mais um bocadinho. Eu já estou
a rolar aqui um pedaço, vamos embora. Pá, é muito na boa, o espaço entre mim e ela, pá, é bom, eu não sinto, ela não está em cima de mim, nós aqui atrás, entre um e outro, temos bastante espaço, o que é, eu gosto. Eu não gosto de um pendura que esteja em cima de mim, porque vai com o tempo acabar por me cansar também. Acabam por cansar, vai começar a amassar, porque o pendura vai muito em cima de vocês, e então a mim faz-me diferença. E aqui na 900 estou tranquilo, a Mary vai ali no lugarzinho dela a curtir, encostadinha na top case, confortável, ela diz que gosta do banco. Por isso vocês já sabem, aqui a nível de banco é subjetivo, mas vocês podem sempre melhorar ou não, mas já sabem que à partida de origem, pá, conseguem estar tranquilos e nós vamos aqui na boa. E eu, o que é que sinto na moto? Pá, não sinto a moto pesada, mesmo estando com ela, vocês sabem que o peso aumenta, eu tenho 100 kg, a Mary tem 50 e tal quilos, e é normal que todo o peso em si acabe por fazer um bocado mais de diferença, mas eu aqui na 900 não sinto que com os dois a moto fica mais pesada, não, pelo contrário, sinto-me perfeitamente bem, sinto que ela está perfeitamente manobrável. Logicamente eu sei que tenho aqui alguém, porque eu sinto, não é? E é isso que eu preciso saber, eu preciso sentir que tem alguém atrás de mim, mas não preciso de que a moto seja demasiado pesada para estar com dois e que realmente às vezes o pessoal possa sentir algum tipo de dificuldade. Vou então virar aqui. Por isso é que, como eu vos digo, mesmo aqui no paralelo, como podem ver, pá, paralelozinho tranquilo com dois, confortável para os dois, a minha voz é na boa, não sinto as batidas, pá, o que é que eu ia dizer mais? Pá, com dois acho que estamos aqui bem aprovados e podemos ir para qualquer lado, viajar isso tudo. E depois vou deixando essas imagens aí pelo test drive fora, e tudo o que eu tiver que falar a mais também vou falar, claro. É mesmo assim, malta, por isso, o que é que vos posso dizer? Não vos posso dizer muito mais. Leva um thumbs up aqui a voz 900 DSX, passem então na Moto Valongo, ela já está lá em exposição, ainda não está para test drive, mas já a podem ver, já a podem ouvir a trabalhar e já podem fazer a encomenda da mesma. Entretanto, pá, alguma pergunta é só deixar nos comentários. Um grande abraço.